Uma das razões por eu ter criado o Quartinho Nerd é porque eu sempre tive um desejo muito forte de contar histórias, seja para quem não tem acesso aos quadrinhos ou para aqueles interessados em escutar e vivenciar um pouco o prazer que é conhecer épicos que moldam, que entretêm e que enriquece tanto nossas vidas. Eu já fiz um vídeo contando a história completa da origem do Motoqueiro Fantasma que você pode conferir aqui. A história do vídeo de hoje é esse arco que saiu em 2004 e, como o próprio filme, se chama Thor Ragnarok. Essa é uma história que possui uma carga dramática muito forte. Nela, quando eu terminei de ler, eu fiquei pensativo por longos minutos, absorvendo o que foi aquela experiência toda. Resumindo, é uma tragédia e uma epopeia tão bem escrita e desenhada que entrou para sempre no meu imaginário como uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li. Olá, meu nome é Lucas, esse é o Quartinho Nerd. É importante frisar que nessa epopeia, o pai de todos, Odin, está morto e a gente tem a participação de boa parte dos deuses e seres que habitam Asgard, assim como demônios, trolls, gigantes e criaturas mágicas que em algum ponto da vida do Thor causaram grandes transtornos. Terra dos Anões. No princípio de todas as coisas, Odin e seus irmãos Vali e Vi massacraram o gigante Ymir, que deu à luz o universo. De seu corpo, criaram o céu e a terra. Odin soprou vida nos vermes que saíram da carne putrefata de Ymir e lhes conferiu a inteligência e a forma do homem. Eles se tornaram os anões, que vivem sob a montanha do crânio de Ymir, Brok, Buri e Eitri. Eras atrás, eles criaram uma arma tão magnífica que o molde onde foi forjada ainda arde em poder e fúria. Agora, esse molde tornou-se um fardo para o trio, pois despertou o interesse de Loki, o deus da trapaça. Em seus primeiros dias, os deuses precisavam de uma arma poderosíssima para derrotar os seus oponentes. Odin procurou o grande ferreiro Eitri e encomendou o martelo Mjolnir. Eitri utilizou o coração de um sol para forjar o molde onde criou Mjolnir, a maior arma de todos os tempos. Para não destroçar o planeta, utilizou-se a única forja capaz de conter a nova arma, o próprio Cosmo. Tão grandiosa foi a forja do molde e de Mjolnir que ela quase matou os ferreiros, abalou toda Asgard e enviou golfadas ígneas para todos os mundos. Este é o preço de se fazer uma arma para os deuses. Nada menos que o óbito de um sol e de um planeta. O próprio Todo-Poderoso o empunhou para derrotar o gigante Laufey, que ameaçava destruir Asgard. O falecido Leviatã deixou órfão um pequeno Loki. Sentindo-se responsável, Odin o acolheu como seu próprio filho. Loki foi criado como um deus e irmão de Thor. Contudo, o soberano favorecia seu filho natural, o deus do trovão, e a ele concedeu o poderoso Mjolnir. A inveja de Loki o corrompeu, tornando-o o que é hoje, um trapaceiro, desprezado pelos deuses. Se ao menos Loki pudesse criar um martelo e usasse o seu dom, ele poderia rivalizar com Thor. E não só isso, se usasse o molde que o anão Eitri usou para criar o Mjolnir, ele poderia construir novas armas celestes. Ele procurou por mundos e mundos pelo molde. O anão, sabendo desse interesse do deus da trapaça, saiu da montanha com seus irmãos procurando um local para destruir o molde, mas a ponte onde faziam a travessia rompeu com peso e eles caíram no rio, destruindo tudo em sua volta. Loki, de longe, observou de forma curiosa um rio que antes jorrava vida com a carcaça de peixes mortos e evaporando. Ao analisar de perto, ele se deu conta de que um molde cósmico estava ali. Ele encontrou seu objetivo. Com isso, ele pode humilhar Thor. Um mês se passou desde que Loki descobriu o molde usado para forjar o Mjolnir. Thor e seus companheiros asgardianos comparecem ao funeral de Eitri e seus irmãos e prestam sua homenagem em frente à gigantesca tumba dentro da montanha de Ymir Cru. Trovões ecoam por cima da montanha. São tempestades de tristeza ou ódio? Nenhum dos dois. Surtur, o demônio, utiliza o molde roubado por Loki em sua forja. Cada martelada ressoa por todo o mundo. Os Asgardianos tentam se proteger e Thor, questionador de tal mácula, é atingido em cheio por um raio fulminante e a montanha começa a desmoronar.
Acima, uma nau branca como a própria morte cobre o céu e pode-se ouvir uma risada estridente. Numa visão aterrorizante, surge Loki e 3 aliados. O gigante Hymir, timoneiro da nau feita com as unhas dos mortos. Ulik, troll belicoso e um dos inimigos mais antigos dos deuses. E Fenris, o lobo, prole demoníaca do próprio Loki. Os 4 empunham armas poderosíssimas forjadas no mesmo molde do martelo de Thor. Com a queda da montanha, Encantor perece. Ulik e Fenris saltam para o embate e Thor, se recuperando do golpe, joga Sif para o lado e arremete seu martelo contra os dois. A explosão do choque joga todos para longe. Balder, o corajoso, acode Lady Sif. Ela perdeu um braço e está muito ferida. Thor, furioso, invoca o poder do martelo e salta sobre o Troll e o lobo. O gigante pula da nau e cai com sua arma na direção de Thor. Agora, as 4 armas provenientes da mesma forja se chocam. A explosão descomunal arrasa de vez toda a montanha. O que aconteceu com os que estavam ali não se sabe, mas Thor vê o resultado em seu martelo sagrado. Mjolnir se partiu em 1000 pedaços. Loki levita em direção ao deus do trovão e atira um raio com sua arma mágica. Um buraco tão profundo quanto o próprio vácuo se forma onde estava a montanha e Thor é jogado para dentro dele. Com poucas esperanças, ele se deixa levar pelo sentimento de impotência por não ter conseguido salvar aqueles que estavam na montanha. Mas em contrapartida, graças às lembranças de seus companheiros asgardianos, Thor invoca o poder do martelo mais uma vez, e momentos antes de ser devorado por uma serpente marinha, ele se teleporta para a Terra com um berro de Vingadores! Enquanto isso, Capitão América e Homem de Ferro ajudam bombeiros a resgatarem pessoas de um prédio em chamas. De repente, uma enxurrada de água do mar cai por sobre o prédio e Thor surge com a cabeça da serpente marinha murmurando Avante, Vingadores! E que fim levou os Asgardianos que estavam nas montanhas dos anões? Encantor morreu, Lady Sif perdeu o braço. Mas e os 3 guerreiros? E Balder? A ida do Thor para a Terra para buscar a ajuda dos Vingadores foi providencial. O trio mais importante da Marvel chega a Asgard, ou o que restou dela. Pedaços coloridos do que foi a ponte Bifrost cai como chuva naquelas terras devastadas. Heimdall, o guardião da ponte, provavelmente tombou. Corpos e mais corpos cobrem o chão da Cidade Dourada. Foi um massacre. Não houve glória nessas mortes. Homem de Ferro não consegue captar nenhum sinal de vida com sua tecnologia, mas o capitão ouve um barulho atrás de si e encontra um jovem órfão. Ele explica que Loki e seus 3 comparsas foram os responsáveis por aquela destruição. Nesse instante, Loki surge, mas ele não parece surpreso por ver Thor ainda vivo. Ele faz troça do seu irmão por conta do cotoco de Mjolnir que ainda carrega. A batalha tem início. Fenris, o lobo, pula para cima de Thor, e momentos antes do Homem de Ferro atingir o Troll Ulik com seu raio energético, Capitão América repara nas feridas da criatura. Como ele se feriu? Pergunta para o menino. O garoto diz que armas de ferro podem machucar o Troll. Mas onde arrumar armas de ferro agora? O garoto pega seu colar que contém um pequeno martelo de ferro. Fenris está tendo problemas contra Thor e Loki exige que o lobo não passe vergonha. Quem é Thor sem seu martelo? O lobo está prestes a dar uma mordida no deus do trovão quando o escudo do capitão barra a mordida. Loki meneia a cabeça. Ulik então parte para cima de Thor e o Homem de Ferro é esmagado contra o chão pelo poderoso gigante. Capitão América pula nas costas do Troll e enfia na boca da criatura a arma de ferro que o garoto lhe deu, mas é mordido ferozmente. Thor usa o que restou do Mjolnir e bate contra o estômago de Ulik. Homem de Ferro carrega uma descarga energética e evapora o pé do gigante que cai para a morte. Loki se enfurece com a maneira que a batalha se encaminha e dispara com seu martelo mágico. Tony Stark entra na frente do raio e consegue proteger os amigos com uma barreira de energia. O deus da trapaça dispara contra o chão e é novamente repelido por um soco do herói, mas é em vão. Loki está muito poderoso. Ulik, o Troll, sentindo a horrorosa maldição de ferro nos lábios, não aguenta mais e explode em 1000 pedaços. Agora só resta Loki e o lobo. Capitão América percebe o que o deus da trapaça fará e prontamente pega o seu escudo de volta. Ele se joga contra o raio e Thor o ajuda a se defender.
Tony aproveita a brecha e vai com tudo para cima do inimigo, mas é novamente derrotado. Thor pula em direção a Loki e, mesmo com a presença de Fenris logo atrás, ele demonstra quem verdadeiramente é, socando os dois sem cansar. Ele é um guerreiro que nunca desiste, um Asgardiano, um deus. Sua força ainda é descomunal. Mesmo sem seu martelo, Loki foge, deixando o lobo para trás, que percebe que não tem como derrotar a tríade de heróis. Ele também corre e deixa sua arma mística. Então, eles juntam as 3 armas que os inimigos usavam e socam uma nas outras para destruí-las. De volta à Cidade Dourada, eles escutam um lamento fúnebre. A Valquíria Brunhilda anuncia surpresa a chegada do Deus do Trovão, mas o momento não é para alegrias. Balder, o Asgardiano mais corajoso, o único deus a ser abençoado por Odin a nunca ser atingido fisicamente por mal algum, está morto. Thor pergunta por sua mãe, mas ninguém responde. Essa revelação desperta Thor de maneira melancólica. Ele entendeu o sinal de tudo isso. Sem muitas explicações, o Deus do Trovão invoca o poder de Mjolnir e teletransporta de volta à Terra o Capitão e o Homem de Ferro, sem o consentimento deles. Adeus, meus amigos, irmãos, Vingadores. Ele reúne os sobreviventes na saída da Cidade Dourada e anuncia: a morte de Balder indica o que os deuses de Asgard mais temem, o Ragnarok. Mas isso não significa que eles irão ficar parados. Não, eles devem marchar rumo ao seu destino. Lutarão pela honra de uma morte digna de guerreiros e pela glória de Asgard. Apesar da ajuda do Capitão e do Homem de Ferro, quando Thor percebeu que o Ragnarok se aproximava, ele não hesitou em transportar os amigos de volta para a Terra. Afinal, ele jamais permitiria que eles participassem da derrocada dos deuses. E a partida deles foi como o fim da esperança. Agora só restará o caos. Só o fim. O nada. Algum tempo atrás, em Alfheim, lar dos Elfos da Luz, encontramos 2 jovens elfos praticando arco e flecha. Nesse instante, interrompendo a prática deles, surgem os 3 guerreiros carregando Lady Sif. Fandral diz que precisam de ajuda. Lady Sif vive com dificuldade. Loki ensandeceu. A Montanha dos Anões veio abaixo e Thor faleceu. Eles ainda não sabiam que o Thor estava vivo. Os elfos correm para ajudá-los, mas a terrível Nau Branca os perseguiu. Parece que ela está exalando fumaça. Não, não é fumaça. São centenas de milhares de flechas. Hoje, o que era o lar dos Elfos da Luz se transformou num campo de neve e destruição coberto com flechas. Uma sombra se aproxima da estátua da mãe de Thor, pois é ele mesmo quem percebeu as chamas de uma fogueira que vem de dentro dela. Volstagg se prepara para se defender e se ajoelha quando confirma que Thor não é uma aparição. Ele continua vivo. O Deus do Trovão pergunta a seu companheiro o que aconteceu, e Volstagg, magérrimo após meses sem se alimentar, narra a tragédia. Eu, Fandral, Rogun e Lady Sif conseguimos fugir da destruição da Montanha dos Anões e fomos em busca de auxílio dos Elfos da Luz. Mas a Nau da Morte havia nos perseguido. Foi rápido demais. Uma saraivada de milhões de flechas caíram por sobre nós e arrasou tudo. Muitos morreram. Fandral teve o rosto desfigurado e a cabeça separada do corpo. O coração de Rogun foi despedaçado pelas flechas e Lady Sif nada restou para enterrar. Apenas eu sobrevivi. Agora não existe mais nada. Thor diz que a luta pela honra e pelos Asgardianos ainda não terminou e pede para que Volstagg lute ao seu lado. O guerreiro pede uma espada ou uma colher para lutar e honrar os camaradas falecidos, mas Thor não tem nenhuma das duas. No lugar, ele entrega o martelo que pegou do rei dos Trolls que havia se aliado a Loki. Volstagg aceita a arma e, juntos com o que restou do povo de Asgard, caminham para o destino final. Durante o percurso, muitos heróis asgardianos e vilões amaldiçoados morrem. Loki continua recrutando novos aliados e, enquanto seu poder aumenta, o de Thor e seus companheiros se esvai. Volstagg pergunta quem é o menino que Thor carrega. Ele responde que é um órfão e que o adotou como seu filho. Uma visão que o guerreiro jamais imaginaria ver. Nem Volstagg magro, diz Thor. Ambos riem, mas é um riso breve. Se ao menos Fandral e Rogun estivessem com eles, não é justo. Thor também lamenta. Uma vez ele já teve o poder de voltar no tempo. Se pudesse, faria isso novamente e traria seus amigos e familiares de volta. Seu
Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ele sente falta de todos. Até do Loki? Pergunta o menino. Volstagg esbraveja para que o menino não diga esse nome. Tudo bem, rapaz, responde Thor. Ele também gostaria que Loki voltasse. Afinal, eles já foram crianças. E juntos com Balder, eles brincavam todos juntos. Ele é seu irmão. Tempos atrás, Thor amava inclusive sua natureza trapaceira. Mas ao que parece, essa natureza o condenou. As lutas continuam. Thor e o grupo que restou seguem destruindo seus adversários um a um e encontram aliados preciosos tombados também. Após dias e dias enfrentando a destruição, eles escutam o uivar de um lobo. É o uivo de guerra de Fenris. Há uma batalha acontecendo mais à frente. Com armas em punhos, os Asgardianos partem para o campo de batalha. O lobo está maior, sua força também aumentou. A cidade de Vanaheim está cedendo sobre a ofensiva. Brunhilda, a Valquíria, se sobressai dos demais e alça voo no seu Pégaso Aragorn. Em um instante, seu grito de guerra é silenciado após o disparo de um raio abaixo. Lady Sif, ainda viva, corre para acudir a Valquíria caída, mas é tarde. Ela está morta. Thor vê Lady Sif e dá o seu melhor para se livrar dos monstros que o cercam. Ele berra para ela se virar para trás. O ser que derrubou a Valquíria, Durok, o Demolidor, está prestes a matá-la também. Lady Sif age rápido, pega a espada da deusa caída e finca no inimigo. Thor arremessa Fenris em Durok, que voa longe. Como é bom encontrar Lady Sif ainda viva, mas não há tempo para conversas. A batalha ainda não findou. Durok ainda ataca com seus raios devastadores. Thor rapidamente segura os pulsos do inimigo e, mesmo sem seu martelo, segura o Demolidor. A energia que o inimigo emana é poderosa, mas o Deus do Trovão não é qualquer um. Ele é o Senhor de Asgard. Durok tomba frente ao seu próprio poder e Thor se vira para Fenris. Hoje, um dos dois há de cair em definitivo. Volstagg, Lady Sif e Thor preparam para atacar quando um trovão vindo do céu atinge o lobo em cheio. É Bill Raio Beta que aparece para ajudar na batalha. Para quem não conhece, Bill Raio Beta é um alienígena que jurou proteger o seu povo da destruição. Ele acabou se encontrando com o Thor e os dois se degladiaram. E nessa luta, o Bill conseguiu erguer o Mjolnir. E aí, ambos foram para Asgard reivindicar o poder do martelo. Lá, Odin propôs um duelo. Quem vencesse ficaria com o poder do martelo. E Bill venceu o duelo contra Thor, mas ele não achou certo possuir o martelo. Por isso, Odin criou para ele uma nova arma, que fez com que seu poder se equivalesse ao de Thor. No fim, os dois acabam se tornando grandes amigos e aliados. Bill Raio Beta saiu de seu planeta e foi para Asgard ajudar Thor. Bill não perdoa o lobo. Ele martela sem dó até sobrar apenas o esqueleto da besta. O exército restante de Loki debanda. Thor explica a Bill como anda a situação de Asgard. Ele fala sobre a morte de Odin, de sua mãe, de Balder. Ele usa o seu martelo para curar Thor. E o Senhor de Asgard pede a Volstagg que faça uma pira incomparável para Valquíria morta e os outros guerreiros. Mais tarde, Bill e Thor conversam. O Deus do Trovão pede para que Bill permaneça ali em seu lugar como Senhor de Asgard. Ele precisa ir para um lugar terminar de vez com todo aquele caos. Enquanto a pira de Valquíria queima, Lady Sif explica a Volstagg que foi salva por ela. Agora, a Asgardiana com a espada da falecida em mãos irá honrar sua memória. Infelizmente, antes de partir em sua jornada, soldados trazem um corpo para o Deus do Trovão, o corpo do menino órfão que Thor havia adotado. Se ele ainda tivesse a Força Odin, esse holocausto terminaria em um átimo. A Força Odin. Thor precisa buscá-la novamente. Ele parte na jornada, deixando Bill na liderança e Lady Sif como conselheira. O povo aplaude num coro de bravura e esperança. O que é essa Força Odin que o Thor citou antes? Veja, Odin, o pai de todos, tinha um poder que fazia dele o mais poderoso dos deuses. Essa força, ele era praticamente onipotente e onisciente. Ele era um deus todo-poderoso. Em um momento de sua vida, o Thor chegou a herdar essa força, mas ela o abandonou. Thor chega a Hildstaf, montanha onde tudo se vê. Ali ele medita profundamente. Loki, por que fizeste isso? Não foste criado pela mesma mãe que eu? Não brincamos juntos sob o mesmo sol? Como pudestes realizar atos de tamanha sandice? Meu pai tombou em combate.
teve a morte digna de um guerreiro. Eu não estava perto quando nossa mãe pereceu. Salvei mundos inteiros, mas não pude proteger minha própria mãe. Vivi incontáveis vidas. Fui e voltei do futuro. Manipulei a força Odin, mas não pude salvar minha mãe ou meu povo. Maldito seja eu, porque meu pai não me preparou para isso. Eu hei de lutar. Uma voz suave de criança murmura para Thor. Tu deves buscar sabedoria, um conhecimento mais profundo. O deus do trovão se surpreende ao ver os corvos do pai nos ombros de uma aparição espiritual na forma de uma criança. O fantasma diz que a vida mortal que Thor teve na Terra o difere dos outros Asgardianos, assim como sua divindade o separa dos mortais. Abra os olhos, quem ele vê diante de si? Thor reconhece a aparição, o jovem órfão que faleceu na batalha anterior. Mas não é verdadeiramente o órfão, e sim a própria força Odin. Por que me abandonaste? Pergunta Thor. A força Odin explica que ele não foi digno de tê-la. Para possuir tal força, ele precisava se tornar um deus. Mas eu sou um deus! Exclama Thor, ao que a criança responde. Os verdadeiros deuses não nascem, mas se fazem ao longo da vida. O direito de nascença é um presente, mas não algo merecido. Por isso te desertei. Os homens creem que teu pai Odin criou um mundo com as próprias mãos. Ainda assim, tal feito não foi suficiente para fazer dele um verdadeiro deus. Apenas por meio da sabedoria e do sacrifício alguém se enobrece. Mas não desejo isso, não sou todo-poderoso. Thor só precisa de respostas para suas dúvidas quanto ao caos que se apoderou de Asgard. Para responder suas perguntas, você precisa se tornar mais do que todo-poderoso. O espírito o leva até as raízes da árvore do mundo. Yggdrasil, a força Odin, pede para Thor olhar para baixo. Ratatosk, o esquilo que levava mensagens das raízes mais profundas até a copa mais distante, está morto. Thor se recorda dele e de Loki, crianças, escutando as histórias de Ratatosk. Ele que alertou o anão Eitri quanto às ambições de Loki de pegar o molde usado para criar o Mjolnir. Para conseguir sabedoria, Thor vai precisar se sacrificar como Odin fez no princípio dos tempos e beber da água do poço de Mimir. Mas o poço está vazio. Ele precisa fazer um sacrifício. Então, Thor, sem pestanejar, arranca seu olho e o arremessa dentro do poço. Nada acontece. Como sou tolo! Sacrifiquei meu próprio olho e o poço continua seco. Tu nada sacrificaste, diz a criança. Nada? Arranquei meu próprio olho! Um olho não é nada. Odin já fez esse sacrifício. Tu não podes trilhar o mesmo caminho que ele. É um gesto vazio. Thor resolve tomar uma decisão radical e arranca o outro olho. Este feito requereu toda a minha vontade. E estou cego. Não sou nada. O poço de Mimir enche. E Thor sorve a água com voracidade. Enquanto toma a água da sabedoria, Thor tem visões do seu passado. Visões de sua infância. Da época com os Vingadores. Do sacrifício de seu pai ao enfrentar o demônio Surtur. Renascendo e se sacrificando novamente. Morte de Balder. Ragnarok. Nessas visões, ele compreendeu tudo. Ragnarok é um ciclo. Os deuses sempre sucumbem ao crepúsculo repetidas vezes. Todos os sinais dos tempos, alguns diferentes, outros falsos, mas sempre se concretizam. É um ciclo interminável. Por quê? Por que existe esse ciclo? Para ver por que acontece, ele precisará ver o futuro através da busca pela magia das runas. Como verei qualquer coisa? Estou cego! Cego! Como vou ler as runas? Tu és igual ao teu pai, Odin. O que são seus olhos comparados à sua vida? Para concluir tua tarefa, Deus do Trovão, deves abrir mão da própria vida. Deves renascer. O nascimento requer o sacrifício da vida. Tu deves deixar de existir e ser refeito. A criança dá a Thor os 2 corvos que eram de seu pai. Eles serão os seus olhos enquanto ainda há caminhos a percorrer, conhecimentos a possuir. Thor parte em busca do poder das runas. Para conseguir tal feito, ele terá que se enforcar nos galhos de Yggdrasil como fez Odin e morrer. Enforcado, começa a sentir o poder das runas fluir. A união das runas com a sabedoria do poço de Mimir o faz conhecer todo o passado, controlar o presente e guiar o futuro. Ele vê as revelações entre homem e Deus, criança e pai, criador e destruidor.
Para ressurgir, é preciso destruir. Agora, ele sabe o que fazer. O Ragnarok é um evento infinito de destruição e renascimento dos deuses. Odin, mesmo com toda a sua sabedoria, nunca conseguiu evitar esse ciclo. Mas ao enviar Thor para a Terra e ele começar a viver como um dos humanos, Odin plantou uma semente dentro dele. Então, o conhecimento que Thor adquiriu convivendo com os homens, mais o seu sangue divino, faz dele o único ser que é capaz de destruir esse ciclo do Ragnarok. Mas ele se recusa. Thor arranca as correntes do pescoço e cai. Então ele prefere a morte? Que assim seja. Hel, terra dos doentes, fracos e condenados. Thor, agora apenas uma carcaça, implora pelo espírito de seu pai, enquanto Hela, a senhora daquela terra horrenda, se deleita com a chegada do deus do trovão. Odin surge, resgata o filho das mãos da deusa da morte e parte. Um momento de escuridão, e Thor acorda em um limbo. A escuridão é completa. Os corvos de seu pai ainda estão em seus ombros. A visão de formas gigantescas vestindo armaduras nórdicas o surpreende. Quem são estas formas? A figura central o parabeniza por conseguir caminhar além da própria morte. Eles são aqueles que se sentam além das sombras. Thor agora possui o conhecimento de todas as coisas e os enxerga. A figura das sombras diz que os Asgardianos nada mais são do que crianças, interrompe Thor. Na verdade, vocês são as crianças. Vocês que ficam aí sentados, rindo e se alimentando de toda a dor e morte dos Asgardianos, nesse ciclo infinito de destruição e renascimento do Ragnarok. Eu conheço vocês, pois saibam que meu pai encontrou um jeito de me deixar de fora da manipulação que vocês exercem sobre nós. Eu me tornei uma coisa que vocês jamais sonharam ser possível. De fato, vocês conhecem a nós, os deuses, mas não conhecem os homens mortais. Eu vivi como um deles, e o seu modo de vida flui através de mim. É mesmo? Pergunta a figura central. Isso poderia ser interessante. Thor não deixa a figura continuar. Eu me cansei de vocês. Adeus! Seus olhos brilham e Thor retorna para a montanha de Hildstaff. Ele repara na carcaça dos animais e percebe que Loki também esteve na montanha. Thor se sente calmo. Agora, ele vê tudo claramente após seu renascimento. E como uma nova entidade, o Deus do Trovão pretende cuspir na cara daqueles que se sentam acima e que zombam dos Asgardianos como se eles não fossem deuses. As terras de Valhalla foram reconstruídas à imagem de Loki. Ele se considera o Senhor dos Deuses. Thor se teleporta para lá com o espírito da força Odin ao seu lado. Uma criatura vem em sua direção. Mangog, a criatura mágica que um dia foi responsável por quase arrasar toda Asgard e deflagrar o Ragnarok. Mas agora ele é uma criatura fraca. Loki roubou boa parte de sua magia. Ainda assim, ele seria capaz de causar destruição, mas não para essa forma suprema de Thor, que o segura com uma mão. Mangog desfere inúmeros socos que são impedidos por uma barreira invisível. Com um gesto, runas surgem nas mãos de Thor que dissipam a criatura para o além. Apareça, irmão. Loki, temos que resolver nossas diferenças agora. Loki finalmente aparece. Que feitiços são esses que você usou para derrubar a criatura Mangog que eu não conheço? Você sabe o que são. Ah, o poder das runas. O deus da trapaça demonstra ceticismo. Como ele poderia ter o poder das runas? Thor diz que sente pena do irmão. Ele conhece os abismos negros da própria mente de Loki. Ele sabe como a dor consome o seu irmão. Dor por ser um filho adotivo. Dor por ter visto Thor ser agraciado com o martelo Mjolnir. Loki se enfurece. Ele só quer unir toda Asgard. E Thor veio impedir isso. Sim, ele irá impedir. Com um estalar de dedos, as estátuas do castelo começam a rachar e se transformam em feras que saltam para cima de Thor, mas é em vão. A barreira o protege. Então, é a vez de Thor atacar. O poder das runas cria uma explosão que devasta o castelo e todo o exército de Loki está acabado. Por quê? Eu reconstruí o lar de nosso pai. Eu não queria destruir Asgard, só queria para mim. Então por quê? Apenas depois de perder tudo você pode fazer alguma coisa, diz Thor. Eu destruí a mim mesmo e renasci. Eu conheço o impensável e vejo o invisível. Eu sei como e por que você cometeu esses terríveis feitos, e isso não interessa. O que acontece em seguida
é tudo o que importa. E o que seria? Pergunta Loki amedrontado. Você será punido. Você tomou vidas de muitos bravos homens. Então sua punição será tornar menos que um homem. Não, por favor! A cabeça de Loki é arrancada de seu corpo. O que fizeste? Eu preciso do meu corpo! Não mais, irmão. Você vai ficar comigo. Devemos caminhar até o fim juntos. O espírito da Força Odin se surpreende com a atitude de Thor. Seu lado humano faz ele tomar atitudes que nem mesmo a Força Odin esperaria. A criança se sente emocionada. Aqueles que se sentam além das sombras sugaram nossas vidas. Nós que morremos e renascemos incontáveis vezes. Eles tornaram nossas vidas vazias. Nossos sacrifícios são em vão enquanto eles se alimentavam disso. O ciclo deve terminar e eu devo terminar. Do que está falando? Está louco? Pergunta a cabeça de Loki. Como pode haver uma batalha final se estamos destinados a lutar de novo e de novo? Quantas vezes Odin deve morrer? Não existe honra em falsas mortes. Loki se desespera. Ora, o que ele aprendeu com os humanos se não isso? Não existe honra na morte, apenas em viver. E ele quer viver. Você não aprendeu nada, irmão, diz Thor. Apenas a morte pode nos salvar agora desse ciclo infinito. E eu a trarei. O Ragnarok irá acontecer pelas minhas mãos. O Manal com Thor, o espírito da Força Odin e com a cabeça de Loki se aproxima da Terra dos Gigantes. Loki havia prometido esta terra para Surtur em troca do uso da forja do Mjolnir. Hoje, a destruição toma conta do local, irmão contra irmão, pai contra filho. Realmente, esse é o fim. Uma rajada de energia destrói Anal e Thor sobrevoa o campo de batalha. Com o uso do poder das runas, o deus do trovão faz o martelo que atingiu Anal flutuar e volta a arma contra os que a lançaram sem esforço. Os gigantes param de lutar e apenas observam o deus flutuando rumo ao campo de lava onde Surtur usa a forja cósmica. O demônio pressente a chegada do deus do trovão. Ele termina uma última arma e dá a seu súdito. Eu devo minha vida a Loki, mas ele não conhece a honra como tu, Thor. Que batalha devemos engajar? Devemos destruir o mundo enquanto batalhamos ou devemos esmagar as estrelas? Não haverá batalha, gigante de fogo, apenas restituição. Loki se irrita com o irmão e diz que ele é um fraco. Surtur matou o próprio Odin. Ele não vai se vingar? Não fales, tolo. Foi você que o libertou. Se eu pudesse, eu o jogaria em um vulcão. Se não soubesse que sua alma fria congelaria totalmente ele. Se voltando para Surtur, Thor pede para que ele refaça o Mjolnir usando a forja cósmica. E isso é tudo o que pede. O espírito do órfão fala que com sua nova força, o próprio deus do trovão poderia refazer o martelo. Por que ir até aquelas terras pedir isso ao pior inimigo dos deuses? Nada mais justo, responde Thor. Ele que destruiu meu pai. Ele que é o maior inimigo dos deuses. Ele irá refazer a arma mais poderosa dos Asgardianos com a forja que resistiu ao fim dos tempos e que iniciou essa história. O demônio ainda duvida um pouco e pergunta se ele não o atacaria quando a arma estivesse pronta. Thor diz que não. Inclusive, ele próprio abrirá o caminho para o demônio e seu exército irem até onde estão os Asgardianos, para devastar tudo numa batalha final. Loki fica ensandecido. Pelo pai deles, não faça isso! Ele é mau, mas o deus da trapaça jamais iria querer a destruição de Asgard. A Força Odin sorri e parabeniza Thor por reconhecer o seu destino. Surtur solta uma gargalhada enquanto reconstrói o Mjolnir. Com orgulho de seu feito, ele entrega a arma para Thor. O deus do trovão pede que o demônio junte seu exército para enfrentar os Asgardianos. Com o poder do martelo, Thor abre o caminho. Marchem para Ragnarok! No fim do caminho está o exército dos Asgardianos que, com armas em mãos, entram na batalha. Por Balder! Por Heimdall! Por Odin! Por Thor! Por Asgard! E o raio beta é interrompido pela voz de Thor. Por não ser asgardiano, ele não pode permitir que o amigo morra naquela batalha. A voz pede para ele partir de volta ao seu mundo e relembrar a memória dos Asgardianos. O alienígena parte para sua casa, deixando a batalha.
Loki está enfurecido. Odin deveria ter escolhido ele como sucessor. Olha a tamanha destruição. Ele nunca iria permitir que isso ocorresse. Maldito seja, irmão. Veja, Fenris, o lobo, veio cumprir o seu destino, engolir tudo o que existe. Mas se ele fizer isso, o ciclo voltará novamente, comenta o espírito. E aqueles que se sentam acima das sombras rirão dos seus esforços. Não, Thor ainda tem uma última tarefa. Eles se teleportam para as próprias raízes de Yggdrasil, onde são tecidas a história de Asgard. As 3 tecelãs proíbem Thor de avançar. Ali ele não tem poder. Ele não pode impedir o que já estava escrito. Sim, sem dúvida, Thor não tem o poder para desafiar o próprio destino. Mas, ao olhar por trás da tapeçaria onde tudo é escrito, pode-se ver que o novelo não é uma simples linha, mas um círculo. Portanto, quando tudo terminar, tudo irá recomeçar. A criança sorri com o entendimento do deus do trovão e Loki implora para que nada seja feito. Thor levanta o seu martelo e carrega o seu poder. Nesse instante, aqueles que se sentam além da sombra falam com ele. Dizem o quanto reconhecem seus feitos e que o respeita. Sem dúvida, Thor agora possui a sabedoria e força. Por isso, ele irá ganhar o direito que nenhum outro ser teve antes: sentar-se com eles. Seja um deus dos deuses. Thor não se deixa levar. O respeito deles nada significa para ele e a seus companheiros mortos. Vocês ofereceram desculpas tarde demais. Eu venho como destino de vocês. Com um único golpe, o martelo estilhaça o novelo. Que aqueles que sentam além das sombras sintam as consequências. Esse é o ato final. O vácuo se abre no tronco da própria Yggdrasil e suga toda Asgard e a si mesma. Aqueles que se sentam nas sombras eram criaturas celestiais que drenavam as descomunais energias geradas pelas vidas dos deuses nórdicos. Nutriam-se a cada ciclo, fartavam-se a cada Ragnarok. Tu os destruíste e recuperaste a honra de teu povo. Assim é tudo na vida. Para sobreviver, faz-se necessário encerrar e consumir outra vida, seja uma formiga devorando uma folha ou criaturas celestiais absorvendo energias vitais de outrem. Tamanha é a irrefutável verdade. A vida consome a vida. Finalmente, os fabulosos deuses nórdicos travaram sua batalha definitiva. Finalmente chegaram ao final dos tempos, e tudo que resta de seu povo são memórias. E agora, Deus do Trovão? Disso eu nada sei. Apesar da minha recém-adquirida sabedoria, agora que recordo cada momento em meus milhares de anos de vida, só sei que nada sei. Lamento a perda de meu povo, mas me rejubilo em seu glorioso fim. Agora devo permanecer só, pois enquanto falo, noto que tua existência também se esvai. E enquanto fito a eternidade, eu nada vejo. Se ao menos houvesse uma estrela para me guiar, ou um pássaro para me dar sinais, por ora, todavia, devo repousar. Hei de jazer imóvel e silencioso. Hei de livrar minha mente de pensamentos. Fecharei os olhos e inspirarei profundamente, imerso no sono dos deuses, pelo menos por enquanto. E esse foi o fim de Ragnarok, de Thor e dos deuses de Asgard. Como eu havia dito no início, essa é uma epopeia singular. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos ajudar o quartinho a crescer. Eu espero que você fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.